Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciar a nossa análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de novas edições do nosso programa, como essa que começa agora. Nesse primeiro gráfico, nós temos os preços de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na exchange OKEx. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. E ao fundo do gráfico nós temos uma reta colorida com o volume negociado nas exchanges OKEx, EXX, Bitforex e Huobi, representados em quantos desvios padrão. O total agregado dessas 4 exchanges se encontra acima da média nos últimos 59 dias, e aí nós vemos que a alta de ontem, ao contrário aí da nossa expectativa, não teve aí um volume acima da média. A gente vê a coloração azulada aos candles recentes, e isso está associado então a volumes dentro da média, como essa escala aqui inferior mostra na coloração azul. Então nós já imaginávamos aí uma tonalidade um pouco mais clara, com tons mais esverdeados, mostrando aí pelo menos um desvio padrão acima da média. Isso ainda não aconteceu, quem sabe isso acontece na alta de hoje, que está nos levando aí já aos 10K7, e aí a gente está vendo uma resistência bastante forte com alguma acumulação, quem sabe aí necessário para estar fazendo o rompimento. Na realidade, a gente enxerga isso como uma resistência um suporte dos 10K8, esse sim bastante forte, acima dele os 11K, e aí a gente ingressa então contato com a LTB, a linha de tendência de baixa, que vem marcando os topos das movimentações e deve estar nos encontrando aí bem próximo desse valor. Então, na nossa opinião, a nossa movimentação altista pode estar perto do fim, ao menos então de um ponto crítico. Uma vez rompido, aí sim ele pode abrir espaço para novas altas. Do contrário, a gente pode se manter ali por alguns dias e aí, quem sabe, está fazendo um recuo. Mas nós vamos ver isso aí mais adiante no mercado agora. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje, evidentemente com os dados até o fechamento do dia anterior, dia 2 de setembro, às 21 horas. E a gente tem uma expectativa de 10K3, um leve recuo em relação ao fechamento anterior de ontem, que mostra que toda essa alta que nós estamos tendo hoje, uma diferença aí de praticamente 400 tethers, é em função desse volume que entrou, um volume numa força compradora, que está jogando os preços para cima com bastante força, em especial logo após o rompimento dos 10K5. E a gente vê aqui um intervalo dentro de uma normalidade, assume aí um fechamento entre os 10K e os 10K5, que seria a região aí que foi ingressada no dia de ontem, quando nós fizemos o rompimento dos 10K, voltamos aí para os 5 dígitos, mas tivemos uma dificuldade aí de estar fazendo o rompimento dos 10K5, isso fica retratado aí nesse algoritmo, margem de erro 2%, equivalendo a 94% da variação diária, e a gente vê o volume aí não contribuindo na formação dos preços dentro dessa perspectiva diária. Vamos dar uma olhada então no outro ativo que a gente preparou para vocês. Hoje é dia de Ripple. Nós temos aí então um canal de baixa ao fundo do canal, bastante em linha com as demais altas, e a gente está começando a fazer uma alta se mantendo aí acima dos 26 centavos, que é uma marca importante, um fundo aí que os preços tiveram. Nós já vamos dar uma olhada no mercado agora como é que ele está dentro de uma perspectiva de mais longo prazo, e a gente vê aí um período bastante longo sem volume, exceto a queda brusca que ela teve dos 30 centavos, que era um suporte aí bastante forte, foi rompido com força e nós tivemos aí um mergulho dos 30 centavos aos 26, devastador aí para quem estava comprado aí nessa coin. A gente espera que já tenham conseguido recuperar parte das perdas aí, mas a gente está aí com uma perspectiva de, quem sabe, ter feito um fundo em linha aí com a movimentação da Bitcoin, porém atrasado. A Bitcoin fez um fundo nos 9K4, 9K5, e agora nós estamos bem acima disso, praticamente aí 1.300 tethers acima dessa posição, e a Ripple
como outras alts também, Ethereum, Litecoin, não conseguiram ter uma valorização semelhante. Quem sabe isso vem vindo a seguir. Falando a seguir, vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o Ripple para o final do dia de hoje. E a gente tem aí expectativa de 26 centavos no intervalo que vai dos 25,7 aos 26,3 centavos de Tether, 1,17 nossa margem de erro, equivalendo a 35,9% da variação diária dos preços. A gente vê aí o volume tendo um papel um pouco maior, e como a gente vê o volume embaixo, a gente pode ver que as perspectivas de alta estão bastante limitadas, apesar das altas que a gente vem observando na Bitcoin. Então, essa predição aqui, bastante boa na sua qualidade, muito superior à anterior, em função aí da menor volatilidade também que a gente está vendo no ativo, mas mesmo assim a nossa margem de erro consegue ser 1/3 do que os preços variam. E agora a gente vai para o mercado agora. Começamos o nosso giro com CoinMarketCap. Nesse momento aí, o benchmark da Bitcoin, $10.675, Ethereum acima dos 180, fazia tempo que a gente não chegava nesse patamar, aí praticamente uma semana. Ripple 26,4, aí ligeiramente acima do nosso intervalo. Bitcoin Cash recuperando os $300, mais ou menos como a gente tinha comentado aí no dia de ontem, só que nós esperávamos que isso já tivesse acontecido. Litecoin mostrando aí bastante recuperação, $69, porém ainda abaixo dos 76, que é um suporte importante, quem sabe convergindo para lá. Binance Coin praticamente andando de lado, uma alta bastante pequena, porém ela teve no dia de ontem uma alta maior, 5%, então quem sabe ela já teve aí essa valorização feita. EOS 3,43, esse sim, uma razoavelmente surpreendente essa alta aí, para quem ficou bastante tempo aí nos 13,17, 13,20, mostrou uma resiliência ali. Ele tem um bom chão pela frente, para quem já estava sendo negociado a 4,60, quem sabe está começando aí essa compensação dessa queda forte que teve aí nos últimos dias. Vamos dar uma olhada no volume, como é que ele está. BitMEX 4,7 bi, excelente volume. O que mais nós temos? Binance 1,1 bi nas últimas 24 horas, segue uma trajetória altista, em linha com o que a gente comentou no dia de ontem, que é se o volume das exchanges continuar aumentando, então pode ter mais alta pela frente, foi isso aí que está acontecendo. Bitforex também 1,1, a gente desce um pouco mais para encontrar as outras, e a gente tem aqui OKEX 1 bi, mais alguma. E XX deve ter ficado aí para trás, aqui 894, então volume em linha ali com os dias anteriores, um leve recuo, e no geral a gente está vendo aí essas exchanges, Huobi também 880 milhões, um volume aí em alta e tem mais espaço ainda para subir, isso pode se refletir em mais altas, então vamos ficar atento. Nós temos aí um bom sinal, estamos ainda com o volume razoavelmente baixo, mas subindo, e estamos perto aí de um nível importante. Falando nível importante, vamos verificar isso aí, estamos tendo aí uma resistência que a gente comentou, os 10K8, então representado aqui por valores inferior a ele, a gente vê aqui os topos da movimentação ficando logo abaixo disso daí, em especial aqui 10.773, nós não chegamos a cruzar os 10K8 e agora estamos tendo aí uma reação. Eu queria mostrar para vocês aqui no tempo de 5 minutos, nós estamos aqui na Binance, Bitcoin cotado em Tether, essa relação razoável que existe entre volume e preço no curto prazo. A gente está vendo aqui, nós vimos um nível de movimentação horizontal e baixa atividade, aí nós começamos a ter um aumento de atividade aqui, tivemos um recuo, uma recuperação, um sinal aí de que o sistema está respondendo, e depois nós tivemos aqui um aumento de volume, tivemos um aumento de preço, e aqui sim movimentação brusca com volume forte. À medida que o volume foi caindo, nós tivemos uma acomodação, e agora que nós tivemos um rompimento aqui dessa espécie de tendência de volume aqui, nós estamos tendo uma reação da força vendedora, para mostrar para vocês como existe sim uma relação entre volume acima da média e movimentações, então, que levam os preços fora desse padrão atual. Então agora a gente vê aqui uma reação da força vendedora agindo, então fica marcado 10K8 aí, uma resistência forte, logo depois os 10K5, a gente vê aqui no tempo de 5 minutos, as coisas acabam se repetindo aí mais espaçadamente, mas nós tivemos aqui vários testes aos 10K5 até que nós fizemos o rompimento. Esse rompimento só aconteceu com volume, o que mostra aí a força que o volume traz para os preços, por isso que a gente sempre considera ele
como um indicativo aí da validade da movimentação. Assim a gente pode ver se o volume se o movimento vai ter uma possibilidade maior ou menor de romper os próximos limites. Em especial aqui, a gente volta aqui para os 5 minutos, a gente quer mostrar para vocês dois candles importantes. Notem aqui esse candle das 11h35, um candle de alta, com um volume razoável, rompendo aqui essa nossa linha de tendência, mas ele teve uma movimentação nos preços, no corpo de candle, praticamente aí 40 tethers. E o candle seguinte teve o dobro de volume, mas ele teve uma movimentação muito pequena aqui, praticamente 5 tethers. Então, o que nós temos aqui? Aqui teve um embate muito grande entre ordens de compra e ordens de venda, um número muito maior, o dobro de negócios foi feito num intervalo muito menor de preço. Então mostra aqui uma indefinição bastante grande da direção nesse ponto, e o resultado disso aqui foi uma vitória então da força vendedora que está nos levando para baixo. E aí a gente pode acompanhar a evolução dos preços e evolução do volume à medida que o volume convergir para uma média, ou seja, logo abaixo aqui desse nível que eles estão operando nesse momento, em 240 unidades. Aí sim a gente consegue ter uma ideia de que essa onda terminou e de que os preços então devam se estabilizar, ou à medida que nós tivermos um outro ingresso de volume, iniciar uma nova movimentação. Então, basicamente, essa é a regra que a gente usa para estar fazendo essa observação. Vamos dar uma olhada aqui numa perspectiva um pouco maior, quem sabe aqui 12 horas, para ter uma visão um pouco mais global do que está acontecendo. A gente está chegando perto aqui da nossa LTB, a linha de tendência de baixa invicta aí, desde o nosso teste aí em final de junho. Então estamos aí já todo julho, todo agosto, mais de 60 dias então dentro dessa movimentação, e nós estamos agora testando os 10K5 aqui na Bitcoin. Então estamos voltando aqui para o nosso agora suporte 10K5. Nós comentamos aí que era uma resistência importante, ela foi rompida aí do dia de ontem para hoje, mas não nos permitiu fazendo o teste ALTB, nem passar dos 10K8, que é um suporte bastante forte. Então, a gente está com esse receio de que a gente precisa de mais volume, não foi suficiente essa onda aqui, provavelmente nós vamos precisar volume no mínimo dessa ordem aqui, do que aconteceu na movimentação no início de agosto. Esse volume aqui para nós estarmos fazendo um teste aí com chance de sucesso a LTB, do contrário a gente deve recuar e voltar a cair. E aí a gente tem que ver qual vai ser o fundo dessa movimentação. Provavelmente aqui essa LTA aqui que a gente traçou, baseada aqui na ancoragem aqui antes da movimentação altista até os 10K4, essa movimentação aqui passando pelo fundo, ela já nos sustentou nesse fundo recente, quem sabe ele nos sustente agora. Porém, cada vez que a gente cai de um teste da LTB, a gente tem feito fundo numa linha inferior. Então, primeiro nós perdemos essa mais inclinada, a LTA, depois nós perdemos a segunda e mais recentemente nós perdemos essa terceira. Então, quem sabe se nesse teste aqui não tivermos sucesso na LTB, a gente teste novamente essa LTA, e se nós perdermos, aí sim a gente deve ingressar numa movimentação mais baixista com uma extensão um pouco maior. Então, muita atenção a essa sequência agora nas próximas semanas, ela deve determinar o comportamento. Do contrário, rompendo aqui com volume suficiente, aí a gente abre caminho aqui para os 12K5. Vamos dar uma olhada no Ripple. O Ripple, dentro da perspectiva semanal, está com uma perspectiva bastante baixista. Nós estamos no fundo dentro da movimentação em todo esse histórico, mas eu gostaria de chamar para vocês a atenção da correlação que a gente teve a partir de o ano passado, setembro. Então, nos últimos 12 meses, nós tivemos uma correlação dentro dessa perspectiva semanal bastante alta entre volume e preço. Notem aqui como o volume entra numa trajetória descendente. A gente pode ressaltar isso aqui com uma figura. Então, a gente teve aqui uma perspectiva descendente no volume, coincidindo com a perspectiva descendente nos preços. E depois aqui também nós tivemos outra movimentação semelhante, mais recentemente, também coincidindo com uma queda nos preços. Então,
está associado o volume à capacidade que os preços têm de atingir níveis maiores. Então, atualmente, nós estamos com volume bastante baixo, é o fundo aí da negociação semanal em todo esse histórico dos 12 meses anteriores, e isso está nos colocando aí realmente no fundo da escala. Então, enquanto o volume não se recuperar, nós não temos a perspectiva de que os preços se recuperem. Nós precisamos aí um volume maior, o dobro do volume atual, para estar retornando essa LTA acima dos 30 centavos. Então, essa é a nossa expectativa. Dificilmente a gente vê, por enquanto, essa possibilidade, mas caso a alta, então, na Bitcoin, ela se concretize, o que significa romper aquela LTB que está aos 11K, aí a gente vê a possibilidade aí dessa LTA aqui no Ripple ser rompida, e aí sim, se o volume se mantiver, abre espaço aí para mais uma vez fazer um teste aos 40 centavos. Do contrário, a nossa perspectiva segue baixista ou lateral para o Ripple. Vamos dar uma olhada aqui no mercado nacional. A gente tem aqui os preços, então, se mantendo dentro daquela região 40K, 44K. Nós comentamos no dia de ontem que a alta que estava acontecendo deveria nos levar aí, quem sabe, aos 44K. Isso aí aconteceu. Nós chegamos, evidentemente, aos 10.750 no par BTC Tether. Porém, nós já recuamos de novo aqui aos 10K6, e isso está fazendo esse recuo aqui dentro da casa, ou seja, sub 44K. Então, a gente deve ficar oscilando aí dentro dessa região, entre essa LTA aqui e os 44K. Caso a LTB dos 11K, 10K9 seja rompida, nós podemos, na Bitcoin em Tether, nós podemos, quem sabe, estar fazendo um teste aqui a essa LTA, mas isso vai depender da movimentação altista, qual a extensão que ela tenha lá no par negociado em Tether. Do contrário, a gente deve ficar orbitando aqui acima dessa LTA, e aí, conforme a movimentação ali, logo abaixo dos 44K, quem sabe aqui ao topo aos 46K5. Então, essa é a região que a gente vê aqui a Bitcoin orbitando. É uma região razoavelmente ampla, mas a região que o par lá no exterior Bitcoin Tether está operando também não é uma região estreita. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar fez aí um leve recuo, mas vem se mantendo aí em níveis bastante altos. A gente acredita aí que a situação na Argentina deve ter um efeito aqui no Brasil, mantendo aí o real desvalorizado, e isso aí mantém então a Bitcoin em reais aí num patamar razoavelmente elevado. E antes de encerrar, claro, o ouro então fazendo mais um movimento altista, $1.545 a onça, e a prata então chegando bastante perto dos $19 a onça, se valorizando aí hoje não tanto quanto três vezes mais quase do que o ouro. Então ela vem diminuindo a relação que existe entre a onça do ouro e a onça da prata. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações. E se você gosta das nossas análises, nós temos o grupo Alertas Wild Horses, é um grupo no Telegram. Para participar, escreva para contact@greenfield-br.com com o título Alertas. O nosso plano trimestral é R$ 195. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.